Olá, queridos irmãos. Falando um pouquinho sobre um tema que nós já falamos bastante, né? Sobre a questão da teologia da libertação. E a gente pode ver que a teologia da libertação, como fala o Clodovis Boff, que já foi Frei Clodovis, né? Que ele já foi um grande expoente em defesa da teologia da libertação, mas já há mais de uma década que ele vem fazendo críticas muito duras, né? E ele vai mostrar que a crise que se vive hoje dentro da igreja é uma crise de mudança de eixo. Ou seja, o eixo da fé, ele não vai conduzindo as coisas, mas vai sendo o eixo do mundo. Ou seja, uma mundanização da igreja. Entenda, igreja não que a igreja que é santa, que é imaculada, mas os seus membros, essa mundanização, essa secularização, essa adaptação de querer ser igual ao mundo, de querer agradar ao mundo. E o esquecimento da vida sobrenatural, o esquecimento da missão de evangelizar, o esquecimento de tudo aquilo que é transcendente, metafísico, sobrenatural. Então essa confusão dos termos, né? Uma das marcas da teologia da libertação é a questão da ambiguidade. Porque você pode pegar um texto ou da teologia da libertação ou de uma linha mais de teologia liberal, progressista, né? Sempre vai ter aquela confusão. Você pode, dependendo de quem lê aquele texto, ele pode ser interpretado de forma mais fidedigna, nada fidedigna e revolucionária, ou um pouco de cada coisa. Então fica aquém de quem vai interpretar. Essa é a grande marca, infelizmente, da teologia da libertação. E tira Cristo do centro, não é cristocêntrica, e vai colocando muito o aspecto sociológico, o aspecto econômico, o aspecto político, a famosa praxis, né? Como se a questão dogmática, como se a questão da fé, do ensino, a questão da teologia profunda, a espiritualidade, fosse um antagonismo, fosse um inimigo da prática pastoral. É como se aquelas pessoas que ensinassem sobre a fé com segurança, com clareza, fossem inimigos do povo, fossem moralistas, fossem cruéis, não compreendessem a dor das pessoas, não compreendessem, não compreendem e não se colocar no lugar do outro. Então, em nome de uma prática pastoral, eu esqueço tudo. Eu esqueço que tem pecado original, eu esqueço que tem céu, que tem inferno, que existe pecado mortal, que tem hierarquia das coisas, que tem aquilo que precisa ser corrigido. Ou seja, há uma confusão. Às vezes, como eu já falei em outros vídeos, se usa os mesmos termos, mais comuns, mais tradicionais, mas com ressignificação, minando a fé das pessoas simples. Por exemplo, acontece muito de se usar círculos bíblicos, momentos de novena, de Natal, novena da Quaresma, os círculos da Quaresma, depende de como seja organizado, né? Até vias sacras, momentos como esses, para fazer uma leitura politizada da Bíblia. E, ao mesmo tempo, criar uma ideia sempre aqui e agora das coisas. Nunca uma visão sobrenatural. E até mesmo criar um certo anti-intelectualismo. Por exemplo, esse Oséias está ensinando isso. É porque ele é contra os pobres? É porque ele é contra a ecologia? É porque ele é contra os negros? É porque ele é contra as minorias? Então, nós não devemos ouvir esse ditadorzinho que é o Oséias. Então, essa é a grande armadilha. Mesmo que a pessoa tenha até um trabalho social, faça serviços
de escuta, de aconselhamento, e gaste a sua vida em prol do outro, mas se não se encaixa na ideologia da TL ou dos revolucionários, não, essa pessoa não serve. Essa pessoa é um exagerado, é um fanático, é um radical. Esqueça-o, anule-o, não escute-o. Então, estar atento a tudo isso, né? O Clodovis Boff vai dizer o seguinte, Frei Clodovis, né? Nossa tese se baseia nesta ideia simples: a igreja declina porque a fé declina. De fato, a igreja vive e sobrevive da fé. Falamos aqui de fé no sentido de uma fé pessoal, feita de experiência. Claro que alguém mais tradicional vai dizer, olha, o pensamento aí revolucionário, o pensamento aí modernista, o nome experiência, que já foi condenado. Não, calma, para de coisa. Falamos, em suma, de uma fé espiritualizada. Dependendo do grau dessa espiritualização, uma igreja será tanto mais forte quanto mais for espiritual ou espiritualizada. E o contrário também é verdade. Que a Igreja Católica tem um severo déficit de espiritualidade mostra o fato de que a maioria dos buscadores de Deus vai procurar fora dela respostas às suas inquietudes espirituais. E é bem interessante aqui essa percepção, porque o aumento, né, o inchaço das seitas se dá justamente por isso. As pessoas querem alimento, as pessoas querem e têm sede de uma água viva, mas não encontram. Não encontrando, vão buscar qualquer outro local que ela acha que vai saciar a sede dela. Não importa se está condizente com a doutrina, se é uma seita fundada ontem. Não. A pessoa quer estar bem, quer ser acolhida, quer sentir aquele fervor, quer ouvir falar do sobrenatural. Então, aonde ela encontrar algo que supra um pouquinho dessa demanda, ela vai. Como falava o Frei Raniero Cantalamessa, né? O cardeal Raniero Cantalamessa. Na América Latina, a teologia da libertação abraçou os pobres, escolheu os pobres, mas os pobres escolheram Jesus. Só que onde? Nas seitas. Ele vai dizer de forma muito mais enfática da seguinte forma, ipsiliter quase, né? A igreja fez uma opção, a igreja aqui da América Latina, né, pelos pobres, e os pobres deram uma opção pelo protestantismo. Ou seja, esse esvaziamento. É preciso ter muito cuidado com tudo isso. Algo que vai sendo colocado muitas vezes assim, mas para que só espiritual e o concreto, a pessoa com fome, a pessoa com sede, doente? Não, mas olha para a vida dos santos. São Pio de Pietrelcina, que deixou um dos maiores hospitais aí do mundo. Olha para a Irmã Dulce, olhe para a Madre Teresa de Calcutá, olhe para grandes reformas do Carmelo, olhe para São Camilo, olhe para tantos outros homens e mulheres, São João Bosco, várias ordens religiosas gigantescas, que começaram pequena, mas eram homens profundamente místicos, de oração, porque o que move a verdadeira obra de caridade é uma vida interior, é a união com Deus. E isso é profundamente negado, relativizado pelo pensamento progressista, tanto a teologia liberal como a teologia da libertação, vai nessa mentalidade dogmática contra pastoral. Não existe isso. Uma boa pastoral, ela está perfeitamente unida à prática da igreja, sempre na sua doutrina, no ensinamento dos santos, dos doutores, no seu magistério contínuo. Um abraço.